Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando o programa Escola Bíblica. Graças a Deus por isso, que Deus nos abençoe e que nos dê a revelação da palavra, o entendimento para a gente compartilhar com você que nos acompanha, né? Nós estamos no quarto trimestre de 2024. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, né? E estamos estudando no tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel o que prometeu. As promessas, e precisamos confiar nessas promessas, porque o Senhor prometeu, Ele é fiel, né? Precisamos conhecer o Senhor para que possa confiar. Então, lição de número 8, 24 de novembro de 2024. Hoje, o assunto da lição, a promessa de paz. Então, isso aí são palavras de Deus, Pai, no Velho Testamento, né? E principalmente de Jesus, que Ele é o príncipe da paz. Ou seja, quando se trata de ser humano, de terra, tudo é entregue ao Senhor. Você vê que Paulo ele diz que a ele foi dado o nome acima de todos os nomes, né? Quando fala nessa questão homem, terra, é com Jesus a história. Então, tanto o Pai como o Espírito Santo, eles entregaram, como que entregou para Jesus essa responsabilidade, né? Porque, na verdade, foi ele que veio para resgatar a humanidade, né? E isso é projeto de Deus antes de existir a humanidade, antes de existir o homem. Então, veja aqui que ele é o príncipe dessa paz, né? Aqui o texto áureo diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Verdade prática. A paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Então, essa quietude e calma, né? Aí o salmista fala também de refrigério da alma, né? O Senhor refrigera a minha alma. Refrigério significa nesse sentido de quietude mesmo, de calma, de alívio, né? De tranquilidade. Aí você vê o próprio Jesus, né? Vinde a mim todos estáis cansados, né? Oprimido, vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Então esse descanso, esse refrigério, né? Essa blindagem da alma, porque na verdade o que perturba a alma do homem, o que entristece e angustia, é o pecado, né? É essa dívida que o homem tem, né? Com o mal. Porque o nosso pai adquiriu, nós vivemos nesse corpo de enfermidade desse pecado. Então, isso aí que oprime nossa alma, né? Então, é uma doença, né? Toda doença, ela aflige o corpo do homem e tudo. Então, a alma é o pecado. E agora, quando nós buscamos no Senhor, Ele dá essa quietude aí, essa calma, né? Mas é isso aí. Eu passo a irmã Arisneide fazer a sua introdução aí. É um privilégio estarmos juntos a estudarmos a palavra de Deus. A cada lição que a gente estuda, que a gente compartilha, se torna um bem tão precioso para a nossa vida, porque são temas relevantes. Todos nós precisamos disso. Essa promessa de paz é a garantia, é a segurança que temos
de que Jesus está verdadeiramente conosco todos os dias, né? Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele faz essa promessa em João 14, que aqui no texto áureo já aparece lá o versículo 27, ele falando que deixava a paz dele ele dava, para os discípulos não perturbarem o coração, não se afligirem, não se atemorizarem. Então, quando Jesus inicia esse capítulo, ele fala essas mesmas palavras. Todo esse capítulo aqui é um capítulo de consolo, um capítulo que Jesus fala sobre a sua ausência realmente, porque aqui ele já estava prestes, né? Já era uma despedida. E os seus discípulos estavam sim angustiados, estavam se entristecidos e Jesus estava ali, dizendo para eles se manterem firmes, não se preocupar, não se atemorizar, não perturbar o coração, pois esse não é o caminho e essa não é a proposta de Jesus para nós. Apesar de algo externo trazer essa tristeza e essa preocupação, ansiedade, Jesus estava mandando que eles aquietassem o coração deles. E aí Jesus começa esse capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então a lição principal aqui, para mantermos essa quietude, essa paz, essa tranquilidade de espírito, que não é algo entregue por homem a nós não vamos encontrar isso de forma natural. Essa paz perfeita, ela tem um significado espiritual, ela é um dom de Deus, é uma dádiva de Jesus para a nossa vida. Então nós precisamos perseguir isso, buscar isso. Nós vamos ver na leitura bíblica em classe, quando o apóstolo Tiago, ele fala que nós precisamos buscar essa paz e seguir. Nós temos que ter ela como nossa amiga diária. E o conselho de Jesus é para que não venhamos a nos perturbar, como ele falou para os discípulos, é crer nele. Crede em Deus, crede também em mim. Então, o que vai desenvolver essa segurança espiritual, essa paz interior, é nós acreditarmos naquilo que Jesus prometeu para nós. É por isso que é uma promessa. A paz, ela é uma promessa e se apropria disso quem acredita. Não é isso? Aí você vê que o próprio Jesus, ele disse, a minha alma está profundamente angustiada. O que é isso aí? Ele recebeu o nosso pecado. Então o pecado, ele traz isso aí, porque ele tem um direito. É uma ordenança de Deus, né? Que é uma justiça de Deus contra você. Quando você tem a dívida, um pecado, que então você sempre vai ter essa angústia. Mas quando você busca em Deus, é pago essa conta. É como que, sabe aquela coisa de você estar com fome e comeu? Você vê uma onça correndo atrás de ti, é como que seja assim. Aí você chega perto de uma pessoa que te protege, ou você subiu num pau, num lugar aonde você se sente seguro. Ah, aqui ela não vai subir, aqui não. Dá um alívio. Aí você se alivia, exatamente isso. Em Jesus você sabe que Jesus estando a teu favor, ou seja, você se recorreu a Ele, você tem a tranquilidade, a certeza de que ali você está seguro. Então quem tem a salvação, o Espírito Santo habita em você, ele te convence disso. Não, fica tranquilo que apesar desse rolo todo aí que está acontecendo, mas você tem salvação. Então o que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 5, né? O versículo, parece que é o 5 que ele fala, é o 3, acho que é o 3 que ele diz que essa esperança não traz confusão, porque o Espírito de Deus está derramado no nosso coração. Não traz confusão, exatamente essa confusão aí não tem. Você tem uma certeza plena, não fica confuso. Ele fala muitas vezes, o apóstolo Paulo, essa palavra confuso. Não é confundido. Aquele que invoca o Senhor não será confundido. É exatamente você ficar confuso, inseguro. Não, você tem uma certeza, não que não venha
as lutas, vai ser falado aí, né? Nessa lição. Vem as lutas, mas você tem a certeza de vitória. Porque você não está com o olho aqui, você está com o olho lá. Então você tem uma certeza de que vai viver poucos dias, apesar de todo mundo saber disso, mas como que não saiba. Ele investe tudo aqui, a esperança está tudo aqui. Mas quando você busca em Deus, você salta por cima disso aí e você coloca as tuas esperanças na vida eterna. Então você está mais focado lá do que aqui. Por isso eu tenho uma certeza, por isso tem uma paz. Porque você salta por cima disso aí. Então, ó, aí você vê aqui o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Filipenses capítulo 4, está até aqui na revista também, na lição de hoje, mas eu faço questão de ler isso aqui. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Então isso é muito forte. Se a gente for pregar sobre isso aqui, vai dizer muita coisa, porque você tem que dizer para o Senhor. Apesar dele saber, ele sabe, mas você precisa dizer e suplicar. Em oração e suplicar, né? O que é que está acontecendo com você e que você precisa. Então vem a calma, né? Então, aí ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará. Né? Então, excede todo o entendimento. Então, veja que essa paz, ela vai além. Jesus, ele é o príncipe disso aí. Ele tem todo o poder nessa paz aí. Ele que dá a paz. Já ao contrário do inimigo, que é o que perturba. É o que traz, o desorganiza. O que traz o medo, o desajuste de tudo enquanto é coisa. Porque ele vem ensinar, matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então eu vejo aí que é totalmente o oposto. Jesus que traz a paz, essa quietude, essa confiança, essa alegria, essa esperança que traz essa alegria, né? Essa certeza. Já o inimigo, ele te deixa confuso e atrapalhado e angustiado. E desesperado. Não é não? Então, tudo o contrário, né? Essa paz que excede todo o entendimento é como se fosse algo tão completo. Sim. Que ele vai envolver tanto a nossa paz com Deus, que isso é muito, muito importante. Tudo começa aí, mas nós precisamos ter paz conosco mesmo também, que isso aí que vai demonstrar o fruto do Espírito em nós, pelo menos uma das características do fruto do Espírito, que é o equilíbrio, o domínio próprio. Então, eu ter essa paz comigo mesmo, construída em Deus, e a paz com todos que estão à minha volta, né? Quando eu tenho essa paz com Deus, eu tenho a convicção que houve essa religação, que houve essa reconciliação, porque nós estávamos sem essa conexão com Deus, sem essa comunhão com Deus, e essa comunhão é que nos traz a verdadeira paz. Essa reconciliação é o que traz a verdadeira paz com Deus. Da mesma forma, ela vai funcionar com a minha vida privada, com o meu ser interior. Eu preciso estar reconciliada comigo mesmo, porque tem pessoas que se cobram, que são autoexigentes, que se comparam com as outras pessoas, que se diminuem, se vitimizam e são, às vezes, até mesmo pressionadas a serem igual ou realizarem como outras pessoas. Então, nós precisamos estar reconciliados com o nosso interior, crendo que aquilo que Deus colocou em nós é o suficiente, que sejamos agradecidos ao Senhor pelo que Ele nos deu e que devolvamos isso em forma de gratidão, né? Que Deus, Ele não nos fez, na nossa digital é diferente,
as nossas potencialidades são diferentes. Então, tem pessoas que não têm paz consigo porque elas são altamente exigentes consigo mesmo, de realização e de comparação com as outras pessoas. Então, e com as demais pessoas também, que não é só eu ter paz comigo e com Deus, mas eu preciso também estar reconciliado com todos à minha volta. Eu não posso ficar gerando tumulto na vida das pessoas, eu não posso ficar até mesmo discordando, porque as pessoas elas têm o seu mundo, a sua mente, as suas ideias, as suas opiniões, então elas têm as suas importâncias, e o que eu preciso é respeitar isso, eu preciso reconhecer isso e perceber a grandeza de cada ser que Deus tem colocado à minha volta, não para conflitar, mas para que isso agregue valor espiritual, valor moral, e que a nossa vida se torne cada vez melhor, porque se a gente for olhar o conceito mesmo original dessa palavra paz, ela é a reconciliação, é a união, que vai trazer esse equilíbrio, né? Esse sossego, porque ninguém que está em meio a um conflito pessoal vai conseguir. É por isso que a gente, quando pensa em paz, pensa logo em ausência de guerra. Né? Então, a minha nação está em paz, a minha nação não está em guerra. E eu, dentro de mim, eu estou com conflito interior? Estou com conflito com meu irmão? Ou eu estou me vendo ainda irreconciliável com Deus? Eu ainda não consegui aderir àquilo que Deus tem para mim. Então, é uma coisa assim muito, muito ampla, né, para que se desfrute na plenitude daquilo que Deus nos dá através de Jesus, que é essa reconciliação que nossos pais no jardim, eles antes da queda, eles não tinham medo, eles não tinham preocupação, eles não tinham ansiedade. O que eles tinham era comunhão, que essa paz ela está ligada à comunhão que nós precisamos ter com Deus, que todos os dias Deus vinha na virada do dia dialogar, conversar. Então, na verdade, essa palavra paz, ela está ligada à comunhão. Comunhão com Deus, comunhão comigo mesmo e comunhão com as pessoas. Pois é, quando fala essa palavra além, excede todo o entendimento, é porque o homem não consegue entender mesmo. É além do teu entendimento, que é uma coisa espiritual, é uma ordem do Criador. Então isso aí é uma fonte dele mesmo. Não tem como você mensurar a abrangência desse termo. Então, assim, quando você tem esse equilíbrio que foi falado aí, exatamente você equilibrar, porque você entendeu ali, você equilibra isso aí porque tem duas coisas perigosas aí, sempre a gente fala. Uma é você não querer Jesus, que até mas é ruim. E também passar de Jesus, ou seja, exceder esse negócio. O que é isso, exceder? Paulo até fala em Romanos capítulo 12, versículo 3. Para a gente não colocar o carro na frente dos bois. É aquela coisa de... O próprio Jesus disse, quem a si mesmo se exalta será humilhado. Então, o que é isso aí? É você exceder esse equilíbrio, você ultrapassar, porque aí o que vai acontecer? É uma frustração. Aí você fica confuso mesmo. Pensa no negócio, porque você pensou uma coisa e não é aquela coisa. Então, aí você precisa ter essa comunhão com Cristo, você precisa receber do Senhor, tá totalmente entregue ao Senhor. Aí, tanto essa busca, se você não buscar para se aproximar dele, é ruim. Você precisa lutar para chegar perto dele, se aproximar, que é essa comunhão plena, convivência, relacionamento. Mas esse relacionamento pode ultrapassar, você pode se exaltar
E aí não vai dar certo também, porque você ultrapassou isso aí. Aí é o desequilíbrio, é por isso que aí, precisa se buscar o fruto, que é o equilíbrio, exatamente. que é o domínio, que se aí, passar disso é desequilíbrio. Aí nesse caso já perdeu o sentido da... Nesse caso aí você se frustra, que é pior. Aí que vem o desequilíbrio mesmo. Aí que você fica confuso mesmo, porque você fica achando que deveria ser sem ser. Então você tem que permitir, é por isso que o apóstolo Paulo disse que ele mesmo deu isso, para cá, né? Porque deixa Deus te dar, deixa Deus te colocar, deixa Deus te eleger. Aí você mesmo se colocar no lugar, você ultrapassar ali a vontade de Deus, né? Porque Tiago diz em capítulo 1, versículo 18, que ele, pela sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Pela sua vontade. Então é dentro da vontade de Deus, você não pode ultrapassar, nem tem que chegar nela. Mas também não pode passar dela. Não está entendendo? Mas é esse o sentido da vida do crente. Na verdade, o que ultrapassar essa meta é o que... É porque tem gente que é afobadinho, né? Mas... Ele pega um carro novo, ele quer correr demais. Não, pai, mas tem equilíbrio, a intenção do ensino mesmo é exatamente trazer esse equilíbrio, esse senso de realidade dentro da palavra. O que ultrapassa essa parte de estar fora da palavra, de não viver o que condiz, aí já é a parte da desobediência. Pois é, porque isso aí traz essa confusão também, né? Se você ultrapassa isso, porque você cria um conflito dentro de ti, no sentido de você querer ser sem poder ser, tá entendendo? Ou seja, ou pensar que é sem ser. Então cria isso aí não tem paz. Mas quando você está nesse equilíbrio aí, com essa convivência, existe essa paz, essa segurança, essa certeza, que pode vir o que vier, você se firma nas promessas. Se firma na esperança. Não, eu tenho esperança, eu tenho uma promessa, eu estou esperando e eu tenho certeza disso. Então você está firmado ali. Ninguém vai te abalar. Mesmo o próprio Jesus, ele, com tudo aquilo lá, mas ele foi orar, né? Ele estava angustiado, ele mesmo disse isso, chamou os discípulos, porque isso gera um medo na pessoa, porque no caso ali, ele recebeu o nosso pecado naquele momento. Né? Todos os pecados da humanidade caiu sobre ele. Quer dizer, ele ia passar pela morte ali, física, que isso aí traz medo mesmo, né? E sem dever nada, se fosse... Então isso é complicado para um ser humano, assim como ele estava como ser humano. Então, isso gerou dentro dele aquela agonia, né? Então ele chamou os discípulos e foi orar 3 vezes, pedindo para Deus se fosse possível passar, mas ele não disse, não quero passar por isso. Não, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Exatamente isso aí que trouxe a paz para ele, de tal maneira que ele ficou quietinho depois. Até a morte aconselhando os outros. Pode ver que dali para frente, Pedro puxou a espada, não, mete a espada na barrinha, Pedro, não é assim. Aconselhando, as mulheres choram, não chora por mim, não chora por vocês. Que vem a hora aí que vocês vão louvar aquela que não tem filho. Né? Então, assim, a paz é isso aí, você buscou em Deus quando os anjos, a palavra de Deus diz que os anjos vieram e serviram o Senhor. Tanto lá, quando ele começou o ministério, que ele jejuou, foi tentado pelo diabo, aí os anjos vieram e serviram a ele. Aí, e depois também ali, depois daquela angústia que ele orou, os anjos serviram ao Senhor. Então ali é que trouxe essa paz, essa calma no coração dele. Ele passou por todo aquele sofrimento com calmaria, né? Com essa quietude, exatamente. Leitura bíblica em classe está em Números, capítulo 6, versículos 24 ao 26, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pois é, buscar essa paz e seguir, né? Aí o apóstolo Paulo, ele diz que, se for possível, tenha paz com todos, se for possível. Então tem fazer de tudo para ter essa paz, né? Não deixar que o mundo tire de você essa paz aí, né? Que vem da parte do Senhor, né? Então, quando ele diz se for possível, é porque tem hora que não é possível, né? Você ter paz com uma pessoa que não existe nele essa paz, não tem. E ele não considera essa paz que está em tu. Ele não entende isso e nem quer. O que é isso? Ele dá lugar ao inimigo contra você. Né? O próprio Jesus teve um momento que ele não teve essa paz aí. Que chegou o momento até de expulsar todos de dentro do templo ali. Porque tem limites, né, as coisas também, né? Então é isso aí, vamos prosseguir. Os objetivos da lição são 3, cada um relacionado ao seu tópico, que são 3 tópicos da nossa lição. Primeiro objetivo é ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Segundo objetivo, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. Terceiro subtópico, elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Pois é, a paz do mundo é essa aí que os homens procuram preencher aí esse vazio e não conseguem com as coisas mundanas, né? A introdução da lição. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. Aí, palavra-chave, né? Paz. É isso aí. Então veja que essa paz que vem da parte de Jesus é maravilhosa, né? É. Vamos aí. Por isso a gente usa aí, o apóstolo Paulo também usa no fim das suas cartas. E o Deus, a paz do Deus, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Sempre ele diz assim, né? Então, sempre no final ele deixava essa paz, exatamente é o que nós usamos. Paz do Senhor, que significa paz do Senhor Jesus. Né? A gente repetindo é melhor do que dizer outra coisa, né? A gente está dizendo, está profetizando, está dizendo que tem a paz, né? É isso aí. Vamos. Primeiro tópico, a paz no plano de Deus. Primeiro subtópico, o significado de paz. No dicionário encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade e paz. Números capítulo 6 e versículo 26.
representando tudo o que há de melhor para a vida. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. É exatamente isso, você colocar as petições, né, em oração diante de Deus, né? E você esperar inteiramente nele, né? O apóstolo Pedro, ele diz para a gente colocar as nossas ansiedades sobre ele, né? Que ao tempo dele, ele exalta a gente, né? Então, assim, essa paz é exatamente isso, colocar essa confiança no Senhor, confiar e esperar, porque quando você vai ver a inquietude, o estresse, a ansiedade, esse destempero todo do homem, é para nada. Quando você vai ver aqui o Salomão escrevendo em tanto Provérbio como Eclesiastes, você vai ver essa falta de sossego do homem, né? Que é para nada. Ele vai dizer é vaidade, é vaidade, é vaidade, é vaidade, porque ele foi um dos mais ricos, usado por Deus e rico, e teve paz no sentido terreno. Nenhum rei de Israel teve paz como ele teve, no sentido de não ter guerra, tudo. Uma promessa de Deus para ele aconteceu. E ele fez tudo, um monte de coisa errada. Ele disse, para onde eu vou? Eu não faço o que o rei fez. Ou seja, aí tudo é vaidade o que é aqui, porque o que você construir fica aqui, acaba aqui, não produziu nada para o céu. Então, o que vai produzir para o reino é exatamente você ter essa tranquilidade em Deus, essa esperança em Deus. Aí você produz para o reino. É assim? Se você não tiver esse equilíbrio aí, você não consegue produzir nada para o reino do céu. Porque você fica perturbado com as coisas daqui. Então, quando a gente busca em Deus, vem essa calmaria aí, de maneira que você pega o caminho certo. Aí a palavra de Deus diz, o próprio em Provérbio mesmo, que são estabelecidos o teu entendimento. Ele sai da instabilidade para a estabilidade, né? Então é isso aí. Segundo subtópico, a paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 e 26 de Números 6 expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. Versículo 26. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. A paz, em Números capítulo 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Pois é, exatamente isso aí, né? E a gente, quando a gente vai ver o resultado da nossa vida mesmo, você pode correr, pode parar, pode andar, mas o resultado é eternidade. Se você errar o caminho, por causa da inquietude tua aqui, né, dessa falta de equilíbrio, aí você perdeu tudo. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então é exatamente essa inquietude que te tira às vezes da rota certa, né? Mas quando você tem a calma e Deus, aí você ouve a voz de Deus. Você equilibra os pensamentos, os projetos, né? Aí com isso você acha o caminho, é assim? Terceiro subtópico, a paz do Senhor. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias,
o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimento em Cristo, o nosso Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando paz com os outros. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com as outras pessoas. Exatamente. Ainda que não seja seguir os conselhos, às vezes, de outra pessoa, mas também não criar contenda, né? Pelo contrário, né? Tem que demonstrar, né? Essa calmaria. Senão você vai passar para as outras pessoas essa gritaria, né? Esse desequilíbrio, né? E ao contrário, você tem que ter esse equilíbrio para uma pessoa vir te pedir um conselho, uma palavra e você orientar de forma. Esse aí é o trabalho dos pastores, né? Estou dizendo que não seja qualquer crente, todos os crentes, mas principalmente os pastores, dá esses conselhos, a pessoa vem desesperada, ele faz uma oração e acalma a alma da pessoa, a pessoa sai dali com outros projetos, né? Então é isso aí, nós vamos já para o nosso intervalo, né? Daqui a pouco voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai.
mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a paz ilusória do mundo. Primeiro subtópico, uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias, tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerras, de dificuldades e problemas. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. João 14 e 27. O que Jesus oferece advém da eternidade e por isso preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. Pois é, porque tudo que é eterno, ele é completo, né? Não tem morte, não tem derrota, não tem tristeza, não tem nada que venha, que atinja, que possa danificar alguma. Então, tudo que é pleno de Deus, ele é completo mesmo, né? Então, é o Pai, ele é o Pai da eternidade também. Príncipe da paz é Pai da eternidade. Então, tudo que vem de Deus, ele é eterno. O que é eterno, ferrugem não consome, terra, nada atinge, né? Sim. Então não existe nada que venha danificar, exatamente como eu falei aqui. Então, é por isso que Jesus, quando ele disse, diga essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, 11. Então, a alegria do mundo, que é o que está dizendo aqui, que as pessoas buscam
essa alegria mundana que possa preencher ali essa lacuna aí, esse vazio. Embora ele ache, ele preenche ali, parece que preencheu, mas não preencheu, porque ele é temporal, né? Desaparece. Já o de Jesus, não. Quando você busca nele, é pleno mesmo. Isso aí é seguro. Então, tudo que buscamos em Deus é eterno, é para a nossa vida eterna. E para nós adquirirmos essa paz, nós precisamos crer. Esse é o critério para entrar no reino, para ver o reino de Deus. E essa referência aqui do Evangelho de João 7 e versículo 38, que o comentarista cita, é: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. É a promessa da abundância de paz, abundância de alegria, abundância de vigor espiritual, que só vai alcançar aqueles que creem nessa promessa de Jesus. Jesus, ele disse, até quando ele falou do maná, né? Nossos pais comeram maná, no pão que desceu do céu. Jesus disse, não. Foi Moisés que deu aquele lá. Eles comeram e morreram. Agora eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que comer de mim, aquele que ouve as minhas palavras, nunca terá fome e nunca terá sede. Então é completo mesmo de verdade, né? Isso é realidade. Só que a gente busca esse Deus e nós estamos num corpo material, né? Que ele, no sentido material, ele não absorve o que é de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu busco em Deus, eu abasteci meu espírito, que é eterno, a alma é eterna. Mas eu não consigo abastecer o corpo. O corpo, ele vai ser controlado por aquilo ali, mas que o espírito vai controlar. Então, a minha carne não pode agradar a Deus, ou seja, não pode absorver isso aí de Deus, só se o Espírito dominar ela. É exatamente pelo entendimento, né? Isso. A gente acaba fazendo a vontade de Deus. Então, isso é difícil de explicar, porque é só quem está sentindo que sabe o que está dizendo. Isso aqui é tanto que Jesus diz, vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos. Nós falamos o que vimos e que ouvimos, e vocês não aceitam. Ou seja, então quem está dentro tá entendendo, né? Sim. Mas é uma questão de crer. Vamos acreditar. Segundo subtópico, isso. Sim. Segundo subtópico, a paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas, e muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfruta de uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Ledo engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Efésios capítulo 2 e versículo 3. Efésios capítulo 2 e versículo 3 está escrito: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Exatamente isso, né? Que é como que você se alimentou, se esvaziou, né? Sim. Assim, quando você diz, não consegui tudo, vai ver, não conseguiu nada. Então, são obras vãs. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que é necessária, né?
Porque nós estamos aqui, né? Sim. Necessário não viver no pecado. Estou dizendo necessário você viver. Como diz o apóstolo Paulo, né? Com a carne eu sirvo a lei do pecado e com o entendimento a lei de Deus. Quer dizer, mas você tem que ter uma sobrevivência aqui. Você não pode abandonar esse corpo, no sentido de você matar ele. É assim, então você precisa resistir só a essas tentações de fazer obras ilícitas. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, diz o apóstolo Paulo. Então você só frear, você ter força, que é exatamente da parte de Deus, buscar no Senhor a sua força e o seu poder, as armas espirituais, para você frear as obras da carne. Ilícitas, mas as lícitas tem que ter, tem que existir. Porque tem, né? É só a gente saber que as coisas da carne, elas sempre serão inferiores, apesar de serem prazerosas. Sim. E as coisas do Espírito são superiores, apesar de se tornar desafios para nós. Da mesma forma como, eu até gosto de ouvir quando você sempre fala que a pessoa, o diploma já está lá. Eu já posso me considerar uma médica, uma psicóloga, uma terapeuta, sei lá, o que eu queira imaginar. O diploma está pronto. Agora, os passos que eu tenho que dar em direção a isso, esse custo, é a condição que eu tenho, se eu tenho disposição para isso ou não. Não é só eu querer, é eu ter atitude para ir buscar isso. Então, as coisas da carne é muito fácil, porque são prazerosas, e aí inclui entretenimento, lazer, todo tipo de prazer, aquilo que gera emoção momentânea. Mas isso não me traz nenhum resultado eterno, se eu faço isso simplesmente para uma satisfação carnal e pessoal. Gostaria até de ler nessa referência que foi citada aqui pelo comentarista, nesse subtópico que nós lemos, Gálatas 5, 19 ao 21, que fala exatamente sobre esses deleites e a distância que está de quem pratica tais coisas para aquele que vai agradar a Deus. Está ali um muro que separa, né, os prazeres da carne com aqueles que se dispõem a viver uma vida de crer e obedecer a palavra. Eu vou ler aqui essa referência, Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui está uma parte, não está descrito nesta lista todas, mas de alguma forma nós conhecemos alguém que pratica algumas dessas obras da carne. Então, isso distancia o ser humano de Deus, afasta, porque o pecado constitui uma barreira entre o homem e Deus, né? A mão do Senhor não está encolhida para não salvar, nem os ouvidos do Senhor agravados para não ouvir. Porém, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, para mim, me religar, me reconciliar, aceitar Jesus, eu preciso abandonar essas práticas que são abomináveis ao Senhor, porque Ele é santo. Pois é, Jesus, ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido? É o que está me alimentando. Eu estou ligado a quem? A carne. Então estou gerando carne. Estou gerando tudo terreno, tudo temporal, tudo homem. Tem nada a ver com o céu. Aí, por isso, tem até um comentário de uma revista que a gente estudou aí, que ele disse, homem gera homem e Deus gera Deus. Então,
o Espírito de Deus, se eu permitir acreditar nas palavras de Deus, eu me aproximo, o Espírito se aproxima de mim, ele vai morar em mim e eu vou gerar Deus em mim. Ou seja, Deus está em mim, já está gerado, né? Isso. Então, pela sua vontade, fomos gerados pela palavra da verdade. A palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente, eu saio da carne para a liberdade, né? Liberdade do pecado, para gerar esse homem em Cristo, esse Filho de Deus, que é esse herdeiro do céu. Aí eu vou andando nesse equilíbrio aí de obedecer pela verdade, pela palavra de Deus, que eu preciso acreditar que é verdade. Por que que diz assim? Porque se cumpre. É aquilo que está dito, é as promessas. Nós estamos estudando sobre promessa. Toda a Bíblia é promessa, né? De pau na cabeça ou de salvação, né? É promessa, seja ruim, seja boa. Então, tudo é promessa. Que está dentro da Bíblia não tem nada mentira. Tem algumas coisas que é exemplo só, assim, história, né? Que foi um testemunho, mas o resto é para que eu faça o que é certo e fugir do que é errado. Terceiro subtópico, uma falsa paz. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Você vê isso claramente, que o inimigo ele prega o que ele não é. Ele aponta para Deus o que ele é. Ele diz que Deus é que é o contrário. Então, quando você vai ver umas pessoas que se diz defender um trabalhador, tudo, eles são contra o trabalhador. No final da história, o trabalhador vai sofrer se for nos conselhos dele. Porque para de trabalhar, a ordem de Deus é para trabalhar. Então, o apóstolo Paulo mesmo diz na sua carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que aquele que não trabalha, que não tem direito a comer também. Então, é coisa da Bíblia, né? E Deus fala sempre isso, que não ama o preguiçoso. Não tem como estar com Deus aquele que é preguiçoso. Então, eles pregam isso. Sou bonzinho, é uma falsidade que te traz depois um sofrimento, porque tu ficou devendo para o mal. Tu está fazendo errado, se afastando de Deus, pelo um conselho do homem, dizendo que ele é bonzinho, que é o caso do apóstolo Paulo, quando diz que o diabo se apresenta como um anjo de luz, para resolver um problema, mas no final ele quer te tragar, né? Então é isso aí que complica, né? Você vê que o próprio Jesus se apresentou para resolver o problema, para ajudar Jesus, para Jesus ficar com o mundo. Tanto o negócio da comida, quanto os reinos do céu, os reinos da terra, e Jesus disse, não, afasta-te de mim, né? Então nós temos que ter esse cuidado aí. Vamos pro terceiro tópico. A paz que Jesus prometeu. Primeiro subtópico, o príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma das suas principais características é ser o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés.
Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 12 e 13. Pois é, isso aí é só para quem tem mesmo. Vai até falar aqui, mas eu já vou adiantar. Aquela paz que o apóstolo Pedro teve, apóstolo Pedro, ali preso, já tinham matado Tiago, o rei tinha matado Tiago na espada, e ele estava preso para matar também. Estava certo e ele sabia disso, que o rei ia matar ele. Mas ele dormiu por um sono tão profundo que o anjo chegou, teve que acordar ele para ele sair com o anjo. Aí ele saiu da prisão. Mas uma pessoa que está angustiada e que no outro dia era o julgamento, já que com certeza ele tinha certeza da morte, pode dormir sossegado desse jeito? Então essa paz, né, que excede todo o entendimento que o Senhor Jesus dá, né? Então Deus, ele faz isso aí, né? Ele dá essa tranquilidade ao homem de maneira, essa confiança. E assim, Neemias ali, quando ele recebeu do rei todos os utensílios ali, tudo que foi trazido de Jerusalém para a Babilônia, ali da casa do Senhor, o rei devolveu para ele, pode levar tudo de volta, constrói o templo lá. Aí ele já tinha dito que Jesus, o Deus, o nosso Deus, Deus de Israel, ele é confiável. Quem tem Deus não teme a nada. Então ele depois, quando ele recebeu toda aquela multidão de ouro, ele temeu. No sentido, homem disse, mas eu vou levar, vão me assaltar no caminho. Mas ele disse que sentiu vergonha de ir lá com o rei e pedir segurança. Porque eu tinha dito para ele que meu Deus é forte, é o Deus dos exércitos. E eu fiquei envergonhado e não fui. E orei ao Senhor. E Deus me deu a paz, me deu no sentido, ele levou todo aquele ouro até Jerusalém, nada aconteceu. Aquela confiança, ele teve essa tranquilidade em saber, né, confiando no Senhor, que isso é paz, é você ter confiança. Ele levou. Então tem tanto exemplo de homens de Deus, né? Sim. Que se tranquilizaram no Senhor, descansaram no Senhor, nesse sentido aí. Salmo 37, versículo 5, fala sobre isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 23, que é tão conhecido, mas o salmista dava essa certeza, como ele se sentia. Ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa confiança, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. É isso que nós precisamos interiorizar no nosso espírito, essa palavra viva, essa palavra poderosa, que é essa palavra que faz com que a nossa fé seja cada dia mais crescente, né? Exatamente. O segundo subtópico, uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo, que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer a ordem de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, que está exatamente escrito, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda inimizade entre judeus e gentios foi desfeita.
de modo que de ambos os povos ele fez um, a igreja. Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Por isso no Novo Testamento há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele crê. Essa paz estará conosco, Filipenses capítulo 4, versículo 9, dominará os nossos corações, Colossenses capítulo 3, versículo 15, e como pessoas pacíficas, desfrutaremos da verdadeira felicidade. Bem-aventurados são os pacificadores. Porque aí Cristo, hoje não tem mais a nação de Israel, os judeus, não. Então hoje é quem aceitar Jesus, é quem acreditar, quem confessar o nome do Senhor, quem recorrer a Ele, quem se dispor a obedecer ao Evangelho, a viver o Evangelho, a palavra de Deus, acreditar no Cristo, o Redentor, o Salvador, o Messias que veio. Aí você é salvo, pode ser a nação que for, né? Você pode ser quem for. Então não tem mais essa parede aí, não existe mais, né? E aí você vai ter essa paz, se você permitir que esse Deus habite em você, né? Então é isso aí. Terceiro subtópico, uma promessa que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Atos capítulo 12, versículos 5 ao 7. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em suas providências. Pois é, você com Deus, assim, você não tem medo da morte. O medo mesmo que faz é o inimigo, e ele acaba te matando, ele mesmo, né? Porque a morte é isso aí, ele quer atemorizar o homem, né? Deixar o homem aflito. Porque, na verdade, é o mal, né? E o mal, ele, como volta a dizer, Jesus disse, ele vem se não matar, roubar, destruir. Então você fica com a dívida, o salário do pecado é a morte. Você fica endividado com ele, de maneira que ele é acusador. Ele te acusa e você dando lugar a ele, você fica sem domínio, né? A não ser que recorra ao Senhor, que é exatamente aquele que tem o poder de anular essa dívida, esse erro teu, né, pagar a conta de maneira que ele te acalma, o Senhor Jesus, né? É a mesma coisa, você está doente, veio o médico e ele te aplicou ali um remédio eficaz, que sarou mesmo. Então você fica grato, poxa, aliviou toda aquela dor. Então Jesus é na tua alma, né? Ele faz isso aí. E aí você tem essa paz, que é exatamente isso que nós estamos falando, que é no interior do homem, né? Então por fora pode estar cheio de enfermidade, que é o caso de Jó, né? Aquela coisa toda ali. Jó nunca disse que Deus era ruim. Nunca disse que Deus era injusto com ele. Estava fazendo injustiça, porque ele tinha a paz de Deus. Sim. Então ele suportou o que os amigos dele não suportaram. A mulher, família, ninguém suportou, mas ele suportou.
porque ele estava ancorado, vamos dizer assim, em Deus, né? É a âncora, né? O Senhor Jesus, ele é o nosso porto seguro, né? Assim? É isso. Então vamos aí para a conclusão. Conclusão. Vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Tem uma grande religião aí, eu gosto de dizer assim para não apontar direto, mas todo mundo sabe, ela é no mundo inteiro, que eles falam muito de um mundo melhor. Ele não aponta o cristianismo ou o cristão buscar essa paz celestial. Buscar no Senhor no sentido vertical. Ele só fala no sentido horizontal, que é mundo. Um mundo melhor. Você nunca vai ter mundo melhor. Não, é isso aqui. O mundo vai ser sempre isso aqui. Então nós temos que buscar o mundo vindouro, de maneira que você seja participante dele, que é a salvação. Aqui nunca vai melhorar. Não tem como. Embora busque. É claro que em Jeremias diz que a gente pedir a paz da cidade, né? Porque aonde nós moramos, que pedimos a quietude da cidade. Aí o apóstolo Paulo fala a Timóteo, a gente orar pelas autoridades que estão em eminência, para que haja tranquilidade, vamos falar assim. Mas é outra palavrinha que ele usa, né? Haja tranquilidade para nós, né? No sentido de a gente suportar melhor. Mas melhorar o mundo nunca vai melhorar. Porque o mundo jaz do maligno. Não tem como. A Bíblia mesmo diz, né? Tem que ser transformado, restaurado. E isso vai ser o Rei Jesus que vai fazer, né? Vamos aqui encerrar o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha acompanhado aqui conosco e tenha entendido, né? E até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida. No nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.